Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje, com a presença mais do que especial da Luciana, que é a nossa vice-presidente aqui na associação, que está desde o início da associação nessa luta aí comigo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Luciana e de como ela consegue se sobressair apesar do diagnóstico. Lu, muito obrigada por aceitar o convite. Seja sempre bem-vinda, porque a casa é É, literalmente nossa. sim, estamos sempre juntas aqui. Sim. Lu, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho quando foi que surgiu o seu diagnóstico e como isso impactou a sua vida naquele momento. Eu tive diagnóstico aos 22 anos. Eu estava no meio da faculdade de educação física, né, e comecei com alguns sintomas, mancando, né, incontinência urinária, perna fraca, e só foi piorando, né. Fui em alguns médicos e, a princípio, nenhum diagnóstico fechado. Só que, decorrente disso, foi piorando cada vez mais, até eu ficar sem andar mesmo, né, ter dormência na perna e tudo. E a um médico fechar o diagnóstico de ela, que foi o primeiro diagnóstico, né, da esclerose lateral amiotrófica. E virou para minha família e falou: "Você tem que arranjar uma pessoa influente, que consiga para ela um tratamento no Hospital Sara". Né, desesperada, minha mãe ligou imediatamente para o Sara. Eu acredito que, decorrente da idade e do diagnóstico, né, com uma semana eu consegui o atendimento lá no Sara, eles refizeram todos os exames, né, e aí primeiramente desconfiaram que seria um câncer. E somente após o exame de líquor que fechou o diagnóstico de esclerose múltipla. Compreendo. E Lu, quando a gente recebe esse diagnóstico, é claro que a gente passa por todas as fases do luto, medo, desespero. Você estava numa idade extremamente produtiva, fazendo faculdade. Isso também impactou na sua escolha da sua profissão? Na época, minha mãe virou para mim e falou bem assim: "Você vai ter que mudar de curso, né, após o diagnóstico". Eu virei para minha mãe e falei bem assim: "Mas é o que eu gosto de fazer, é a única coisa que eu sei fazer". Então, assim, a princípio, para mim não foi uma opção mudar. No entanto que, eu fui de bengala para a faculdade, fui com transporte público, né, mas consegui concluir e terminar a faculdade. Mesmo assim, não desisti. Fiz concurso público, né, assumi, e até hoje, né, eu estou atuando na área como professora. E eu acredito que o fato de eu gostar de fazer, né, da minha profissão, que me dá mais força ainda para continuar lutando, né, com essa doença, não desistir. E eu acho que muita gente ainda não sabe, Lu, qual é a sua profissão. Eu sou professora de educação física, né, atualmente concursada da Secretaria de Educação, e também sou treinadora de vôlei de um projeto social também. Muito bem. Porque assim, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente mais escuta as limitações que a gente vai ter no decorrer dos anos. E eu repito muito isso, a gente não está aqui para romantizar a esclerose, não tem nada de romântico em ter esse diagnóstico, né. Mas é claro que se você começa a abrir mão de todos os teus sonhos e deixar que a doença se torne a sua vida, tudo se torna muito mais difícil. Você é um exemplo disso. Hoje você dá aula em uma escola pública, né. E como é que é essa sua experiência? Porque você não dá aula para um, 2 alunos, né. É, sim. No início eu lembro que, assim, foi um pouco difícil, né, mas desde o do início, né, eu comuniquei, né, ao grupo de trabalho, aos professores, à direção e tudo, que eu tinha esclerose múltipla, né, que eu teria sim algumas limitações, mas que não seria o empecilho para mim fazer o meu trabalho. Provavelmente precisaria talvez de algumas ajudas, né, no entanto que eles sempre perguntam: "Tá precisando de alguma coisa?", né. Os próprios alunos ajudam também: "Professora, você quer ajuda?", né, eles perguntam, né. Então, assim, quando eu preciso, né, eu falo: "Gente, ó, faz isso para mim, traz tal material", né. Quando eu não preciso, né, é tranquilo. Então eles entendem isso também, né, eles deixam eu fazer as coisas, e aí se eu precisar, né, eu peço ajuda. Assim, foi uma experiência bacana, porque os alunos viram que, assim, apesar de todas as dificuldades, de todos os empecilhos, a gente não pode desistir do nosso objetivo, né. Se você tem um objetivo, você tem que traçar ele, vai ter obstáculos como em qualquer coisa na vida da gente. Vai ter as dificuldades, só que a gente não pode desistir. Se aquilo é sua meta, se aquilo é o que você quer, você tem que correr atrás. Exatamente. Eh, Até mesmo por ser também uma pessoa com esclerose, eu compreendo que tudo quando a gente fala é muito mais bonito, né. Na prática, a gente sabe que são muitas noites de choro, muitos dias pensando: "Será que realmente eu vou dar conta?", né. Mas
é isso que você falou, se a gente não enfiar a cara e falar: "Sim, eu dou conta", a gente deixa de ser o ser humano por trás do diagnóstico, e a gente passa a ser só o diagnóstico. E hoje, Lu, você comentou também que você dá aula para um grupo de vôlei, né, de jovens, e eu acredito até mesmo que pela sua dificuldade, isso causa um certo impacto em quem te vê pela primeira vez. Como você costuma encarar esse olhar do outro? Sim, exatamente. Até às vezes, assim, hoje eu tenho um professor que me ajuda, né, a dar o treino para eles também, até eu falo que ele é meu braço, né, porque na hora de meter a porrada na bola, né, e disso é ele que faz, né. E assim, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas não me vê como a treinadora", né, principalmente os pais, assim, a princípio, né, a primeira visão, eu não sou a treinadora, é ele. E aí só após, né, eles dizem: "Não, realmente, quem é a treinadora é ela, quem organiza os treinos", né. A gente sempre conversa em conjunto para definir os treinos, mas assim, o a treinadora sou eu que tenho a qualificação, né, eu que tenho na hora que vai lá na súmula do jogo, eu que sou a técnica. Não é fácil, né, apesar das dificuldades. Só que a gente tem toda a didática de passar o ensinamento para o atleta, né. O fato de você ter uma dificuldade não quer dizer isso, porque as pessoas acham que assim, a gente: "Ah, como é que você vai ser professor de educação física se você não consegue nem andar direito?", né. Só que assim, a gente tem toda uma didática para ensinar as coisas, né, ensinar os exercícios, tudo isso. Tem a questão da correção. Então, assim, a gente também tem vários, a gente pode usar fotos, pode usar vídeos. Posso pegar um atleta que já tem um domínio, né, daquela técnica, por exemplo, para demonstrar. Então, assim, a gente tem várias formas de estar ensinando. Não necessariamente eu tenho que saber fazer tudo. Eu tenho que saber a metodologia. Perfeito. E aí, Luciana, voltando um pouquinho para sua linha do tempo, vamos dizer assim. Você teve o diagnóstico, você se formou, passou no concurso público, dá aula, e não satisfeita com tudo isso, ainda inventou de ser presidente de uma associação. E aí foi onde surgiu a Alpemigos. O que muitas pessoas não sabem, gente, é que eu tinha pouquíssimo tempo de diagnóstico quando eu conheci um grupo de pacientes. Na verdade, eu ainda nem tinha diagnóstico quando eu conheci esse grupo de pacientes. Após o meu diagnóstico, eu procurei esse pessoal que estava se reunindo e pensando em criar uma associação. Eu e a Luciana, que não somos nem um pouco comunicativas e nem um pouco empolgadas, começamos a dar ideias e nenhuma das 2 queria assumir nenhum cargo na associação, porque a vida já era muito corrida. E no final dos encontros saímos eu como presidente, a Luciana como vice, e eu falo que nós 2 somos presidentes da associação, porque uma é que segura a outra quando precisa. E Lu, hoje, como é que você vê o impacto de estar à frente de uma associação e de cuidar de tanta gente como a gente cuida na sua vida, no seu dia a dia? Eu me sinto honrada, porque, assim, não é fácil ter o diagnóstico, né, a gente fica perdido. Eu lembro na época que eu tive diagnóstico, né, eu falei: "Caramba, o que que é isso? Para onde eu vou? Né, o que que eu tenho que fazer agora?". E então, assim, a associação surgiu com esse intuito mesmo, de orientar, de ajudar aqueles que estão tendo esse novo diagnóstico, né. Porque não é fácil, já que eu já sei o caminho, então por que não ajudar o próximo? Por que não encurtar esse caminho daquele que está tendo diagnóstico? De acolhê-lo, né, e dizer que há vida sim após o diagnóstico, né. Vai ter as dificuldades sim, como toda a vida de todo mundo, né, tem as dificuldades. Mas a gente não pode desistir, né, e nem muito menos deixar de fazer o que a gente gosta por causa do diagnóstico. Temos nossos limites, temos que respeitá-los, mas a gente não pode parar de viver por causa disso. É. Quando a gente escuta aquela frase: "O meu diagnóstico não me define", ela tem que ser de verdade, né. O que que define hoje a Luciana? Se fosse na visão da Ana Paula, garra, força de vontade de se superar e carinho. Carinho pelo que faz, amor, competência, né. Não esclerose múltipla. A Sim, esclerose estaria lá se lembrasse de citar ela na lista de objetivos, de coisas que me definem. exatamente, a gente não pode viver a esclerose múltipla, você tem que viver a sua vida. Ela vai estar ali, mas você não pode deixar que ela tome conta, você que tem que ser a mandante da sua vida, não a esclerose múltipla. Exatamente.
Hoje na hora que a gente foi comprar o almoço, estava passando uma música que eu gosto muito de usar ela para a própria esclerose. "Apesar de você, amanhã há de ser outro dia". Então, apesar do diagnóstico, amanhã é outro dia. Exato, e a gente tem que viver um dia de cada vez. A gente também não pode romantizar que todos os meus dias são maravilhosos, eu consigo, né, dar aula perfeitamente todo dia, não. Tem dia que eu tô fadigada, tem dia que eu tô mais cansada, então assim, eu dou uma aula mais light, os meninos já percebem isso, quando eu tô cansada eles já sabem: "Não, professora, fica aí sentado um pouquinho", né, então assim, eles já têm esse conhecimento. A gente tem que viver um dia de cada vez. Eu vou fazer o que eu consigo hoje, amanhã é outro dia, amanhã talvez eu acorde melhor, eu consigo fazer um pouquinho mais. Né, então a gente também não pode tentar romantizar também, que é fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. Exato. E ser vítima da história eu acho que é mais difícil e mais pesado do que quando você toma a rédea dela, né. É, se você deixar a doença tomar conta é pior, né, que aí é realmente aí é que ela evolui mesmo, e aí não pode. A partir do momento que você bate de frente, que você mostra: "Não, eu estou aqui, você não me tem", né, você consegue sim ser a dona da sua vida, viver sim um dia de cada vez, né, com muita garra, não é fácil, mas é possível ser feliz sim, com esclerose múltipla. Exatamente. As pessoas falam muito de felicidade como algo permanente, que eu deveria sentir 24 horas por dia. Isso não existe. Independente de diagnóstico, eu não conheço um ser humano nesta terra que é feliz 24 horas por dia. Mas a felicidade é uma escolha também. Você pode escolher ser feliz ou escolher ser triste. Parece muito fácil falando assim, né? É claro que vão ter situações que vão te deixar triste, que vão te jogar pra baixo, mas você tem que escolher até quando você quer estar triste por aquela situação. Quando a gente se conheceu, eu estava no pior momento da minha vida até hoje, mas eu escolhi lutar, né. Exatamente. E mesmo no pior momento da sua vida, você ainda conseguiu, né, e também nos ajudou, né, falou: "Não, eu tô ruim, mas eu posso ajudar alguém". Então, assim, a gente assumiu uma função e falou: "Não, não é porque a gente tá ruim que a gente não pode ajudar o próximo", né, então a gente também não pode ser egoísta e pensar só na gente. Exatamente. A gente também fala muito na associação de que dor, ela não é medida, ela é acolhida, né. Eu encaro a minha dor de uma forma, a Luciana encara a dor dela de outra forma, e a gente tem aprendido nesses anos a acolher a dor daqueles que nos procuram com um olhar mais humano, mais às vezes até maternal, Sim. né. E aí eu repito muito isso, de que olhar para o outro desta forma me ajuda a olhar para mim mais como ser humano, com limitações, com medos, mas que entende que pode se superar, né. Hoje, Luciana, se você fosse falar da sua história para outros pacientes, você acha que você falaria com mais dor ou com mais alívio por tudo que você já superou? Acho que seria por alívio mesmo, né, e gratidão por não ter desistido em momento nenhum, né, desde o diagnóstico até hoje eu não desisti do meu sonho, desde criança eu disse que eu queria ser professora, né, e após o diagnóstico eu não desisti, consegui conquistar meu objetivo, sou feliz no que eu faço, e talvez pelo fato de eu fazer o que eu gosto, né, hoje, eu consegui, por exemplo, já tenho 15 anos de diagnóstico, e nesses 15 anos, em momento nenhum eu me vi abalada de pensar: "Ah, eu vou desistir", não. Tem dificuldades? Tem, né, no dia a dia a gente tem dificuldades. Mas em momento nenhum eu pensei em desistir, em momento nenhum eu pensei em me entregar à doença, né, eu sou jovem ainda, eu acho que ainda tenho muita coisa para viver. Ah, com certeza, ainda temos. Muito trabalho também, tá? É, muito. Mas assim, a gente brinca que é muito trabalho, mas é um trabalho que traz muito prazer. Porque também se não trouxesse, não faria sentido toda essa loucura que a gente faz. Mas hoje, assim, convivendo com outras pessoas com o diagnóstico, eu consigo encontrar uma força que antes eu não via. E a gente tem falado muito da questão do anticapacitismo, né? Porque o capacitismo é aquilo que o outro coloca na gente. Não, você não dá conta, você não pode, você não consegue.
Mas por que que o outro tem esse direito de impor isso na minha vida, sendo que a única pessoa que pode me limitar sou eu, né. E hoje você vê que você é uma pessoa que não permite que o outro te limite? Sim, exatamente. A gente fala assim que a gente precisa de ajuda às vezes sim, mas deixa eu pedir ajuda, né, não deixa o outro fazer por mim, eu vou tentar. Se eu não conseguir, aí sim eu peço ajuda. Eu acho que primeiro a gente tem que se permitir tentar, né, se permitir, né, dar uma oportunidade para você mesmo, né, de falar: "Não, espera aí, eu vou ver até onde eu consigo. Se eu não conseguir, aí sim, eu vou pedir ajuda". Exato. Saber que tem limites e saber respeitar esses limites é super importante, mas saber também que eu sou capaz de superar alguns limites, eu acho que é ainda mais importante, né. E aí a gente volta um pouquinho para a questão da educação física, né. Você acha que o fato de você fazer tanto exercício te ajuda, apesar das dificuldades que você tem para caminhar, de precisar de apoio de bengala, mas você acredita que essa atividade ela te ajuda realmente? Sim, acho que assim, desde criança, né, sempre fui muito ativa. E eu acho que o fato de eu sempre fazer uma atividade física, a questão do condicionamento físico, isso me ajudou bastante. Então eu consigo fazer várias coisas no dia, né, que, por exemplo, poucas pessoas não conseguem. Faz uma ou outra já cansa. Não, a minha fadiga já não é tão acentuada, né. Eu tenho mais fadiga na época de calor, quando o calor está muito, né, ou quando eu realmente é mais para o final do dia mesmo. Mas eu consigo, fazer várias atividades no decorrer do dia. Então, assim, a fadiga não é um fator limitante hoje na minha vida, mas eu acredito que é devido, né, toda a atividade física, ao condicionamento físico do meu corpo, né, como sempre fiz atividade física, então ele se adaptou a ter essa rotina. Então isso faz muita diferença. Ajuda no caminhar, a questão da força também, da flexibilidade. Tudo isso, então, contribui sim para hoje eu ainda conseguir exercer a minha profissão. Perfeito. Eh, falando de atividade física, eu sou um péssimo exemplo, então, por favor, sigam o exemplo da Luciana, não sigam o meu, porque eu sou muito boa para falar o quanto que ela é importante, mas na prática, vamos dizer que a gente deixa a desejar, né. Lu, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é para você o dar aula mesmo, o estar convivendo com os alunos, e é uma forma também de conscientizar essa galera mais jovem, já que é uma doença de jovens, Uhum. né, da tanto conscientizar sobre a patologia, mas conscientizar também sobre respeito, sobre estar ali lidando com pessoas que são, entre aspas, "diferentes" deles, né. Hoje nós somos mulheres com deficiência, sem nenhum problema de aceitar isso. Mas como você faz com que os seus alunos entendam isso e também respeitem isso, né? Sim, é uma forma de eu falo assim, a gente depende sempre um do outro, né, para tudo na vida, não adianta você dizer que: "Ah, eu vou me virar sozinha", não adianta. A gente precisa é do ser humano, a gente precisa sempre estar em contato com outra pessoa. Então eu falo para eles: "Gente, aproveita, ó, vocês têm 2 pernas, vocês têm 2 braços, então nada de ficar sentado, nada de ficar mexendo no celular, vamos mexer o corpo, né, se hoje eu consigo, vamos usar, vamos tentar fazer o máximo de exercício que vocês conseguem", né. Sempre estar ajudando um outro, respeitando o outro. A questão, assim, cada aluno ele tem vamos dizer assim, um tempo de aprendizagem diferente um do outro, né. Então eu estou passando o exercício para todo mundo, é o mesmo exercício, mas nem todos vão aprender da mesma forma, no mesmo tempo. Então eu falo que cada um tem que respeitar, né, o seu tempo, e você tem que sempre analisar você com você mesmo, não você com o outro. Não se compare com o outro, compare você com você mesmo. Do início do ano, né, da primeira aula até a última aula. Você o que você melhorou, não o que o outro melhorou, né. Então acho que a gente tem que se também olhar para si também, né, não só ficar observando o outro, e cuidar um pouquinho de si também. E assim, quando a gente lida com jovens, são jovens que estão acostumados muitas vezes a uma realidade muito diferente da nossa, né? Que é o que você falou, muitas vezes a gente tem que lidar com limitações que a gente não tinha. E hoje a gente precisa se readaptar e se redescobrir literalmente todos os dias. E a gente vê muito essa importância de conscientizar o jovem do respeito com aquilo que não é comum, o que é diferente do que ele costuma viver. E ensinando isso para ele, a gente ensina também eles a se autorrespeitarem.
que é o que você falou, essa comparação com o outro não é boa, ela não faz bem para ninguém, independente de ter ou não um diagnóstico de uma doença grave. E e você lida com alunos de uma região complicada, como é a Ceilândia, alunos que têm uma condição financeira que não é das melhores, né. Então, assim, ensinar a se superar, independente de ser uma pessoa com deficiência ou de ser uma pessoa dita normal, que eu não gosto desse termo nem um pouco, mas tudo bem, é extremamente importante. Você hoje consegue se ver não fazendo esse trabalho, não digo nem só trabalhando, eu digo ensinando, que vai muito além de ser só uma profissão que te rende dinheiro, né. Olha, eu não na verdade eu nunca me vi, né, fazendo outra coisa. Eu sempre me vi fazendo geralmente esse trabalho, né, de ensinando, e realmente agora você falou de estar mostrando, né, para o outro que, assim, na vida a gente sempre vai ter dificuldades, vai ter empecilhos, a gente tem que superar, e que a gente tem que aprender a conviver com a diferença também, né. Então, por exemplo, eu tenho uma professora que, né, ela tem uma dificuldade, né, hoje eu uso um auxílio de bengala, né, mas mesmo assim ela consegue me ensinar. Então não é aquela limitação dela que vai definir, né, que vai dizer: "Ah, ela não tem capacidade para fazer aquilo", não, né, a gente vai, como você falou, a gente vai se reinventando e, assim, e ensinar isso para eles, né, deles conviverem com as diferenças é gratificante para mim, né, e até por mais que pelas dificuldades que eles passam também no dia a dia, eles veem que é possível sim, que apesar de todos os obstáculos, a gente é possível vencer na vida. A gente sabe que a gente enfrenta no dia a dia muitos preconceitos, por sermos jovens, por estarmos numa idade que a gente devia estar produzindo muito e talvez a gente não esteja produzindo tanto quanto gostaria. E essa criançada também já nasce no preconceito de ser de baixa renda, de vir de uma cidade que é totalmente marginalizada. As pessoas que vêm, a gente que vem da Ceilândia, de Sol Nascente, enfim, dos arredores da Grande Brasília, como seres sempre inferiores, né. E por isso que eu acho tão bacana esse trabalho que você faz de empoderamento mesmo, de mostrar para eles que eles podem se sobressair. Hoje, Lu, como é que é a sua relação com a sua família em relação ao seu diagnóstico? Hoje a minha família entende, né, e assim, elas é o primeiro a perceber, né, "Ah, hoje você tá um pouco pior", né, "Você precisa de ajuda com alguma coisa?", né. Mas assim, hoje eles já conseguem ter essa visão, mas no início foi bem difícil. A questão de: "Ah, você não vai fazer isso porque você tá com preguiça", que antes eu lavava a casa, lavava a louça, né, fazia várias coisas ao mesmo tempo e de repente eu não consegui mais. Então, e aí vinha: "Ah, você está usando a doença para isso", mas na verdade não era, né. Mas aí à medida que a gente vai se adaptando, eles vão conhecendo, vão convivendo com outros pacientes também, vão entendendo melhor. Então hoje já é diferente já, eles já conseguem entender, já sabem quando eu estou bem, quando eu não estou, né, e conseguem respeitar os meus limites. Isso é ótimo. Eu toquei nesse ponto exatamente porque o que a gente mais escuta dos pacientes é: "A minha família não me entende". E muitas vezes a gente não está se fazendo entender, né. A gente tem os nossos encontros e por isso que eu bato tanto na tecla de tragam sua família, traga o seu familiar, deixe que eles te vejam com outros olhos para que ele possa te entender. Sim, você tem que colocar a sua família que ela participe do seu dia a dia, para ela entender a sua rotina, entender do que você é capaz e do que você não é, né. Hoje minha família, faz parte da associação desde o início, na verdade, né. Abraçou a causa junto comigo, né, e são voluntários, né, aqui da associação também. Então assim e assim, é bacana porque eles convivem com outros pacientes também e vê a realidade. A realidade é diferente, né, de cada paciente, de um para o outro. Então assim, eles, conseguem ver realmente como é lidar com a situação, né, com a nossa doença no dia a dia. Por isso que eu falo para todo mundo: "Gente, se você é paciente, venha aos nossos encontros, traga a sua família, permita que eles escutem dos profissionais como é viver com a patologia, porque aí você não vai precisar ficar se explicando o tempo todo, eles já vão entender sem que você se explique".
E aí, Lu, já caminhando assim para o finalzinho do nosso encontro hoje, eu queria que você falasse uma mensagem mesmo de apoio para os pacientes, principalmente esses que estão chegando agora. A gente sabe que o primeiro ano é o pior, que é um ano de luto, é um ano de redescobertas, é um ano de muitos medos, que você acha que você vai ter que abrir mão da sua vida porque você está doente, né? E depois do primeiro ano a gente vai vendo que, peraí, eu até sei que a doença tá lá, mas eu preciso dar tanto poder a ela. O recado que eu digo é: se cuide, né. Também você tem que respeitar os seus limites, mas também não desistir da sua vida. Faça o tratamento, faça atividade física, faça todos os procedimentos que a gente pode fazer para estar melhorando nossa qualidade de vida, né, mas não deixe de viver. Não desista dos seus objetivos, não desista da sua vida. A esclerose é apenas uma doença, né, que ela vai estar ali com você, mas ela não te define, ela não é você. E pessoal, é isso, eu quero agradecer a vocês e mais uma vez convidá-lo. Conheçam as redes sociais da nossa associação, que é a Apimigos. Venham conhecer os nossos encontros, venham fazer parte. Tem muitos pacientes que dizem que têm medo de ver o outro paciente piorando, mas aqui a gente não fala só de doença. A gente fala de vida e de como superar a doença e ter qualidade de vida nos anos que a gente tem. Então, sigam, comentem, compartilhem e até o próximo episódio.